Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoas maravilhindas do Senhor. Como está você? É muito bom, né? Quando a gente encontra uma pessoa e ela fala assim, ó, e aí, como que você está, né? E dependendo das pessoas, a gente ouve notícias boas, né? Eu tô muito bem. Como que tá sua mãe? Como que tá sua família? Tá tudo muito bem. Mas tem aquelas também que se você conhece elas uma vida inteira, eu tenho pessoas assim na minha vida, conheço uma vida inteira, e se você perguntar para ela todos os dias, ela vai estar reclamando de alguma coisa. Ela vai estar sempre achando que passa por momentos ruins, e outra coisa, o pior de tudo isso, que ela pensa que só ela que passa por momentos difíceis, né? Tem umas que é mais ousadas e dizem assim, as coisas vão melhorar só quando eu morrer. Outras ainda falam assim, ó, tô orando para Jesus me levar, né, crente. E como eu tenho 40 anos de jornada cristã, você há de convir comigo que o meu relacionamento com pessoas, a maioria delas são pessoas crentes, né? Convivo com cristão também, um cristão autêntico, mas convivo também com muitos crentes, né? Ô, gente, ontem eu passei o dia aqui com a minha mãezinha. Rumo aos 90 anos ela tá. E eu gravei um vídeo no TikTok. Eu não, como você sabe, eu não peço pra ninguém me seguir, curtir, essas coisas não. Mas se você quer conhecer a minha mãe nos seus auges dos quase 90 anos e ver a pele dela, sabe? Nunca fez uma operação, nunca usou artifício cirúrgico nenhum, mas eu como filha, sabe, a minha mãe tem uma pele autêntica, sabe, tá lá no TikTok. Quem tem o meu Instagram, que é o mesmo nome, Helena Moraes, eu também coloquei lá no Instagram, né? Então ontem ela veio passar o dia aqui comigo, gente, mas damos boa gargalhada, sabe? Aí você vai dizer assim, mas sua mãe tem mal de Alzheimer? Tem, mas eu sei trabalhar com ela dentro de uma conversa, sabe? E fazer com que a mente dela volte naquela época que ela passou por coisas que foram divertidas, que foram engraçadas, né? E que às vezes são coisas que machucam e ela até chora, né? Mas foi muito bom. Eu quero que você saiba, meu cachorro é só eu começar a gravar e começa. Igual mesmo os periquitos lá começa também. Então vocês relevam. Esse é meu fundo musical. Como eu não sei colocar fundo musical, nem me preocupo com isso, esse é meu fundo musical. Mas vamos lá, né? Então foi um dia muito agradável, onde eu não fiz nada, eu fiquei só por conta dela, né? E fiz uma sopa bem gostosa para nós duas, sabe? Foi muito bom, sabe, olhar para aquelas marcas. Se eu disser para você que a minha mãe não tem ruga nenhuma, eu vou estar mentindo, ela tem ruga. Mas pela idade que ela tem, nosso Deus, ela tem uma pele perfeita, perfeita. Qual é o segredo? Minâncora, vaselina e glicerina. Tem vídeos aí que eu falo disso. Mas eu quero falar de outra coisa, né? Eu quero falar Eu gosto de falar, você que tá aqui. E tem alguém que me viu de madrugada, porque ele disse assim, boa madrugada, varoa. Varoa? Boa madrugada. Vaso. Então, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja que hora for que você estiver vendo esse vídeo, ok? Mas presta atenção, gente, eu gosto muito de pensar. E como eu fico sozinha, eu penso e converso o tempo todo com o Senhor, né? Você pode fazer isso também, sabe? Ele tá aí perto de você. Ele sonda, sabe? E ele conhece o que está dentro do seu coração, o que perturba a sua alma, o que te deixa angustiado, o que te deixa oprimido, o que te deixa feliz. Ele conhece você todinha, porque quando
você estava informe. No ventre da sua mãe, a palavra dele, a Bíblia me diz que ele já nos conhecia todo, sabe? Ele nos conhecia. Então, você não é uma coisinha qualquer, como eu sempre gosto de dizer. Você é o firme propósito de Deus. Então, né? Como eu estava dizendo a respeito de pessoas, né? Que tem pessoas assim, eu conheço pessoas assim, que nada tá bom, fica, ai, eu tô doida que Jesus volta, eu tô doida pra que a igreja seja arrebatada, eu tô doida para sair desse mundo, esse mundo é mal demais, a pessoa não consegue ver beleza em nada, ela não consegue ver uma oportunidade em nada, ela não consegue, sabe, olhar as coisas com esperança. Aqui na minha frente eu tenho uma tábua cheia de plantas e eu olho para elas e eu vejo que maravilhosa que elas são, dão cor para minha vida, sabe? Eu olho para minha casa, sabe? Eu não comparo a minha casa com casa de ninguém, sabe? Eu sei que tem pessoas aí que tem um valor aquisitivo muito alto, sabe? Tem tudo aquilo que talvez nessa terra eu nunca vou ter. Talvez não, né? Eu já tô caminhando pro fim, já tô na linha de chegada, né? E eu não falo isso com tristeza, não, sabe? Olha para você ver, o Senhor já me deu bons 63 anos. Nosso Deus, o que eu mais podia querer? Quantas amigas minhas, sabe, da minha idade, mais nova do que eu, 4, 5, 10 anos, 20 anos mais nova do que eu, ou que nasceram junto comigo, que morreu um mês depois, 2 meses, 3 meses, já fazem 20 anos, eu tenho uma amiga querida no meu coração, né? A gente era muito amiga e ela faleceu. Dia desses eu tava fazendo a conta, já faz 20 anos. 20 anos ou 15 anos, um negócio assim. A líder, sabe, da congregação aqui do bairro, eu tava fazendo a conta no final do ano, né? Lá dentro da igreja, mais de 10 anos que ela faleceu, sabe? Se você parar se eu parar, né? Que eu não sei quantos anos você tem, se eu parar para fazer conta de quantas pessoas já passou na minha vida que não existe mais, que tem pessoas que passou na minha vida, existe, mas a gente não tem mais contato assim, né? Mas quantas pessoas que já passaram na minha vida que não existe mais. Quantas noites eu acordava assombrada com medo da morte dos meus pais, até que chegou o dia em que eu estava no hospital e meu pai partiu comigo lá. Eu não pude fazer nada. Ele simplesmente foi embora, né? E uma hora eu quero contar para você o que aconteceu uma semana antes. Era para ele ter ido uma semana antes, eu não permiti, sabe? Então o Senhor deu a graça dele ir, ganhar alta e ir para casa e passar uma semana para se despedir da minha mãe, dos netos, dos filhos. Ah, Helena ficou lá, eu tô indo embora, me dê motivo. Não, sabe? Eu acho que dá para contar aqui, gente, o meu tempo aqui tá tão corrido, eu não sei o que tá acontecendo, mas veja bem. Meu pai foi internado na primeira semana que meu pai estava internado, eu estava de acompanhante com ele, né? Já tinha 80 anos, 82 anos já. 82, acho que ele estava com 82 anos quando ele faleceu. Então, o meu pai, eu estava de acompanhante com ele, a gente estava num quarto, né? Um quarto particular do Epiceng, aqui na minha cidade. Então, eu tava lá lendo um livro, ele tava dormindo. Gente, de repente, o ar do quarto se transformou. Eu não tô falando isso para você crer.
Eu tava lá, eu vi, eu sei o que eu vi. Eu lembro que eu fechei o livro e fechei os meus olhos. E de repente uma música, eu não sei te explicar que música, não é música daqui, não é música daqui da terra. Eu nunca ouvi esse som. E um clarão muito forte inundou o quarto. E eu não sei te falar como que esse clarão, porque assim que eu senti que algo estava estranho no quarto, eu fechei meus olhos. E eu lembro que eu estava muito perto, a poltrona que eu estava sentada estava muito perto da cama do meu pai, que era mais alta, e eu ficava mais embaixo. E ele pôs a mão dele no meu braço e disse: Lena, Lena, olha. Eu tô assim: não, pai, eu não vou olhar, sabe? Eu sabia que aquele momento o Senhor estava ali para buscar o meu pai. Aí tá, escuta, Lena, a música, olha, Lena, a luz. E a gente tava em frente a uma janela, sabe essas janelas de hospitais? Esses vitrô grandão que começam lá no teto, sabe? E eu tava de frente, e o quarto muito iluminado. Eu não sei te falar a expressão dessa luz, porque eu fechei meus olhos muito apertado e eu não queria olhar para aquilo. E eu tô: manda eles embora, pai, manda eles embora, a mãe, pai, porque o meu pensamento era o seguinte: a minha mãe não vai conseguir sobreviver sem meu pai. E eu fiquei o tempo todo, e ele sacudindo meu braço e falando: olha, Lena, escuta, Lena, olha a música, olha a luz. Sabe, eu tô mandando eles embora, pai, manda eles embora. Não era coisas da parte maligna, era coisa de Deus. Eu devo ter ficado naquela luta e meu pai pedindo para que eu abrisse os olhos. E eu sabia que se eu abrisse os olhos, eu ia ver meu pai partir para a eternidade, sabe? E eu fiquei clamando: não, pai, não, pai, não, pai. Até que tudo, sabe, ficou assim, um silêncio sepulcral, sabe, muito silencioso. E ele falou comigo: pode abrir os olhos, Helena, eles já foram. Gente, se eu viver mais 100 anos, né, o que é impossível isso, ou que é possível, nada é impossível para Deus, eu jamais vou esquecer esse dia. Aí eu olhei para ele, eu vi que ele estava muito decepcionado, né, porque eu não quis abrir os olhos. Eu falei assim: pai, a mãe não dá conta de viver sem o Senhor, pai, por favor, sabe? Isso foi numa quarta-feira. No sábado pela manhã, meu pai ganhou alta, foi para casa. Ele foi para casa, né? E uma semana depois, meu pai ficou muito mal, muito mal. E ligaram para mim falando comigo: seu pai foi de ambulância para o hospital, ele voltou para o hospital. Então eu liguei para uma intercessora e pedi para ela se o esposo dela podia me levar até o hospital. Eu já contei esse caso aqui, eu vou só resumir. Ele me levou, chegou no meio do caminho, né? Que ele não estava preparado para isso, né? Ele foi pego de surpresa, o combustível acabou, eu tive que descer o bairro das Graças correndo até chegar no hospital. E eu cheguei junto com a ambulância que estava meu pai, né? E meu pai foi levado para tal sala vermelha. Eu costumo dizer para a pessoa: então, para a sala vermelha, só o sangue de Jesus tem poder. Meu pai entrou e eu entrei pelo corredor e entrei junto com ele. Quando ele me viu, acho que ele pensou assim: ai, ai, ai. Quando ele me viu, né? Ele estava sentindo muitas dores. Ele falava que doía muito as costas, sabe? Ele reclamava muito de dores nas costas. Então, eu lembro que tá doendo demais. O negócio, gente, o que o Senhor me fez entender, que era como se ele estivesse sentindo uma contração. Sabe quando a mulher tá sentindo uma contração forte para ter bebê? Se você ganhou parto normal, teve contração, porque eu não sei o que é isso não. Eu já vi pessoas tendo contração. Eu nunca senti contração não, porque foi parto cesárea, então eu nunca tive dor de contração, mas eu vejo as pessoas contar. Pelo que meu pai estava passando ali, era tipo contrações. Aquele troço vinha, sabe? De 5 em 5 minutos e tudo. Então eu tava ali com ele. Quando ele viu que eu segurava a mão dele e orando, ele falou comigo: Helena, vai, eu quero ficar no mesmo quarto. Mentira, queria que eu desse no pé,
ele para glória tranquilo, porque se eu tivesse ali perto, eu ia ficar segurando ele. Você sabia que você pode segurar um ente querido que está nas últimas, pela sua petição, mesmo ele sofrendo, sabe? Resumindo tudo, porque eu tenho esse testemunho aí, não sei aonde, não sei pôr vídeo no link no vídeo. Então, só sei que eu fui, eu não imaginei que era isso não, sabe? Que tava me mandando sair para que ele fosse em paz. Aí eu fui lá olhar o quarto, porque na minha cabeça, não, ele vai voltar pro mesmo quarto que ele tava, só tem uma semana que ele saiu daqui e vai ficar tudo bem, né? E meu pai é um negão forte, um negão alto, forte, tudo. Aí, nisso, quando eu voltei, eu já não podia mais, eles tinham fechado, trancado a porta da sala vermelha. Então, eu ajoelhei naquela porta e fiquei. Gente, eu devo ter ficado ali uma hora intercedendo, uma hora, eles não me deixavam nem davam informação. Teve uma hora que eu orando, pedindo, clamando, pedindo a Deus, meu pai teve 20 paradas cardíacas. O médico falou comigo, eu não ganharia nada de estar falando isso aqui com você. Ele ia e voltava. Porque o médico falou comigo, tava eu, minhas irmãs, meu irmão, meu esposo, sabe? E quando deu uma frecha, abriu a fresta da porta, eu vi um médico forte em cima do meu pai com duas placas, que eu não sei, acho que é desfibrilador, eu não sei como que chama o troço, mas só sei que deu pra me ver que ele punha aquilo no peito do meu pai, o corpo do meu pai tremia e ele ficava. Nisso eu pensei assim, meu Deus, se meu pai voltar com toda essa força que ele está fazendo em cima dele, ele vai passar por muitas dores. E nessa hora, eu coloquei as mãos na porta de novo, falei, Senhor, ele é teu, ele é teu. Eu compreendi que o Senhor permitiu ele mais uma semana com a gente. Eu compreendi que era para ele ter ido aquele dia no quarto sozinha e eu compreendi que eu estava, sabe, prendendo ele aqui nesse nosso mundo natural. Quando eu fiz essa oração e liberei ele para o Senhor, a outra porta, eu chamo a porta da má notícia. Tem a porta vermelha e tem uma outra porta cinza. A porta da má notícia, uma portinha pequena, se abriu e o médico que estava lá, os familiares do senhor Geraldo, e a gente entrou, sabe? Eu tava assim tão anestesiada que eu não pensei que ele ia dar notícia de morte. Eu não pensei, eu tava assim, sabe quando você fica meia bobada, né? E ele nos chamou e falou assim, nós fizemos tudo o que podíamos. E fez, gente. E fez. Eu vi com os meus olhos. Eu fiquei uma hora intercedendo naquela porta, uma hora eles lutaram pela vida do meu pai. Ele disse, seu pai foi e voltou muitas vezes. Mas depois ele não voltou mais. Foi a hora que eu liberei ele e falei, Senhor Jesus, ele é teu. Antes disso, meu pai, antes dele me mandar olhar o quarto, ele falou pra mim, filha, falou com a minha filha, eu tô pedindo a Deus sabedoria pra ir pro céu, sabe? E eu lembro que a Loren me contou que chorou, vovô, o senhor não pode deixar a gente. Olha, vovó, o senhor não pode deixar a gente, né? Não, filha, tá na hora de eu ir embora. E eu tô pedindo a Deus sabedoria para entrar na glória. Até para esse momento, aquele homem foi sábio, cristão o bastante. Você sabe, quando eu falo muito de crente e de crente cristão, tem uma diferença enorme. Os crentes deram a mão para que aprovasse a lei do aborto. E o sangue de cada aborto está impregnado nas suas mãos. Queira você ou não, está impregnado na sua mão. O seu conchavo com as trevas, você dizendo que é crente, sabe? Vai trazer consequência, porque tudo que nós semeamos, nós plantamos. Você está jogando praga, Helena? Não, estou te falando isso aqui.
que você abana para todo mundo ver, mas você não conhece. E se você conhecer essa pessoa, pessoas assim, fala para ela: você tem sangue de inocentes na mão. Mas voltando aqui para o meu pai, sabe, eu não pude segurá-lo e foi horrível, sabe? Foi horrível. Foi horrível o velório. O velório do meu pai foi a coisa mais linda, sabe? Pessoas falavam comigo: nossa, quando eu partir no Senhor, eu quero um culto assim. Porque a gente não faz culto para o morto, sabe? O culto é para as pessoas que estão vivas. A palavra de Deus fala que é melhor ir a um velório do que ir a uma festa. Porque no velório você reflete sobre a sua vida, sabe? E vai fazer 6 anos que meu pai foi para a glória, né? A gente fala foi para a glória, gente, não tem ninguém no céu ainda não. Meu pai dorme no seio de Abraão, né? Porque nós sabemos, a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, quando Jesus vier buscar a igreja dele. Então veja bem, falando em má notícia, essa era uma má notícia que eu nunca gostaria, e quando eu era mais jovem, que eu pensava na perca deles, eu sofria muito, eu chorava muito, eu pensava: como que vai ser, o que vai ser de mim? Eu sobrevivi. Eu tenho lembranças imensuráveis dentro da minha mente, e foi essas lembranças boas que eu compartilhei com a minha mãe, que não tem mais lembranças se você não avivar essas lembranças nela, sabe? E uma coisa interessante que está escrito em João capítulo 8, versículo 32, né? Não pensa você que eu estou falando isso porque esse versículo foi muito citado por político tal, não, porque eu conheço Bíblia há 40 anos, sabe? Esse versículo, ele se renova a cada dia. Se você ler agora, ele te traz alguma coisa para o seu coração. Se você ler amanhã, ele vai trazer outra informação para o seu espírito. Mas, sabe, essa palavra forte que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é porque a verdade é Jesus, sabe? E quando nós conhecemos de Jesus, está aqui em João, sabe? Somos libertos. Somos libertos do medo, somos libertos da ansiedade, somos libertos da depressão. Não tem esse problema, tem um problema na sua alma. Se você tiver uma consulta com o Senhor Jesus, Ele cura todos os seus traumas. Ele cura. Você só não tem traumas na sua alma curados se você não se entregou totalmente para Jesus. Gente, eu carregava tanto trauma, tanta mágoa, tanta angústia no meu coração, tanta tristeza, tanta raiva, eu tinha tanta dó, tanta pena de mim, porque eu pensava: eu não pedi isso, eu não queria isso, Deus. Enquanto eu sentia pena de mim, os meus ossos apodreceram. Sabe o que é o apodrecimento dos ossos? Fibromialgia, sabe? A fibromialgia, ela vem junto. Toda pessoa depressiva tem fibromialgia. Anteontem eu tava aconselhando uma moça aqui em casa, uma moça linda, linda, linda. E ela estava me contando das coisas que ela passou, dos remédios que ela toma, da angústia, da dor que ela sente do alto da cabeça à ponta dos pés. Eu falei assim: escuta, você tem fibromialgia. Eu fui diagnosticada com isso. Se você não curar sua alma, você vai tomar os remédios que pode vir até importado dos Estados Unidos. E não vai haver cura. Sabe? A gente fica doente da alma, fica sim. Mas quando você vai aos pés da cruz, você é curado. Você é curada.
sabe? Não tem lembranças, não tem sentimento ruim nenhum que te leva para um quarto escuro, que te deixa prostrado, que te deixa angustiado, sabe? Enquanto ser humanos vivos nessa terra, nós vamos passar por muitas coisas, dias de alegria, dias nublados, espiritualmente falando, dia de dor, dias de angústia, sabe? Tem pessoas que fazem o quê? Vem pra rede e conta. Ai, gente, por que tá acontecendo isso? Tem pessoas que adoram chorar miséria, sabe? Pra ver se desperta a pena do outro lado. E muitas vezes desperta, né? Muitas vezes, o ser humano tem, a maioria do ser humano tem um coração bom, sabe? Eu sei o que uma pessoa que está disposta a ajudar o outro, ela é capaz de fazer. Quando a minha célula estava aqui na minha casa com 50 pessoas, só que minha casa. Fora as outras lideradas minhas que também tinham um monte na casa delas. Mas quando se reunia aqui na minha casa, você não faz célula mais não, Helena? Não. Só me trouxe dor de cabeça. Aí, Helena, você não pode fazer isso não. Não, eu evangelizo de outra maneira. Então, veja bem, sabe, que tinha pessoas que eram amaziadas, que eram amigadas, né? E tem umas que vai pra rede e fala assim, ó, porque casada eu não sou não, mas nós somos muito mais do que casados. Porque amigado com fé casado é. Não é. Não é. A lei hoje te dá um papel, eu esqueci como é que chama o troço do papel, que mostra que você tem uma conjunção carnal com a pessoa, né? Então, você tem... Eu esqueci o nome, gente, da bagaça do negócio, sabe? Mas eu ainda sou daquelas pessoas que, sabe, a gente se desdobrava em mil. Porque casamento naquela época era caro, agora é caro, naquela época você imagina. Para juntar dinheiro, para dar para a pessoa, para ela legalizar a sua vida de amaziado, para que o espírito maligno não tivesse lugar para entrar ali, sabe? Porque o diabo, ele precisa de portas abertas para entrar. Então legaliza a sua situação. Se porventura você diz que apaixonou por um homem casado, joga sal que é sapo, repreende o nome de Jesus, porque vai dar ruim isso, sabe? Deus não destrói uma família para construir a outra, sabe? E hoje, infelizmente, tem crente dentro de igreja que é casado pela segunda, pela terceira, pela quarta e vai por aí. Até os tal pastores, sabe? Os anjos caídos da igreja. Você vê aí na mídia, né? Eles falando com aquela boca reganhada, acendem vela para Deus, acendem vela pro diabo. O que é isso, Helena? Ah, diz que adora a Deus, depois tá no terreiro de macumba, depois tá pedindo bênção para tudo quanto é tipo de entidade maligna. Oi. A palavra do Senhor diz assim, ó, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sabe? Se Cristo vos libertar. Se religião te libertar, você vai continuar preso. Mas se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Agora que eu vi que a minha caixinha que eu fico ouvindo música para fazer minhas coisas tá acesa ali. Mas veja bem, gente, sabe, você tá vivo. Só não tem mais jeito para quem já morreu. Só não tem, meu pai não tem mais preocupação com conta de água, de luz, de boletos, de imposto da casa, de nada mais, acabou. O CPF do meu pai foi cancelado com sucesso celestial, né? Porque a gente vê muitas falando quando o bandido morre. CPF cancelado com sucesso. Com sucesso foi cancelado o CPF do meu pai, que aguarda o grande dia do Senhor, sabe? O CPF do bandido, de todas essas pessoas aí, foi cancelado com angústia, com tristeza, com peso
e com a segunda opção. Qual é a segunda opção? A Bíblia me fala de dois caminhos, céu e inferno. Tem intermediário aí não. Você pode celebrar quantas missas para almas que você quiser. Você pode consultar a tudo quanto é tipo de Exu que vai manifestar até com a voz do seu ente querido, que vai contar peculiaridades que só você sabe, mas aquele espírito também sabe, porque estava lá na sua casa, estava junto com essa pessoa, para fazer você acreditar que é aquele seu ente querido que está trazendo um recado para você. Isso é do diabo. As pessoas estão com medo de falar para as pessoas ou consultar mortos, consultar espírito de morto. É uma artimanha de Satanás para roubar a sua salvação. E outra coisa, ele quer te fazer de cavalo, viu? Ele quer falar com você assim, ó, você tem uma mediunidade muito forte. Você tem que desenvolver. De repente você tá rodopiando num pé só, recebendo espírito de tudo quanto há, falando assim, eu era crente, porque isso aí eu concordo com você, você era crente, né? Eu era crente, eu ia na igreja, agora eu sou espírita. Você tá caminhando a passos largos pro inferno. Se não tem ninguém que tem peito pra falar isso com você, não, eu tenho. Eu era o João, nasci no corpo errado. Hoje eu posso tirar minha blusa, porque eu mandei arrancar meus seios, eu vou passar por uma cirurgia, eu vou implantar órgão genital. Você vai pro inferno. Tem ninguém que fala isso com você, não? Helena, isso da cadeia, eu vou pra cadeia com prazer, sabe por quê? Se você ver esse vídeo, o dia que o Senhor te chamar, você não vai poder dizer que você foi pra lá enganado. Ninguém falou nada comigo, que eu tô falando com você. Tô falando com você. Vai pra Romanos. Vai pra Romanos, lê lá. E eu tô falando isso, né, pras pessoas que estão no mundo e não conhecem a Deus, não. Pra você, crente sem vergonha. Que ficava levantando a mão pra cima, cantando em tudo quanto é rede de televisão, pregando, falando um monte de coisa, agora diz que agora eu não sou João, agora eu sou a Joana. Sabe? Eu nasci no corpo errado desde pequena. A minha mãe me dava boneca, eu queria brincar de carrinho. A minha mãe, aqui olha, eu joguei finquete, brinquei de bolinha, jogava futebol, fazia tudo que os meninos faziam, porque naquela época menino com menina não tinha maldade, tudo que o menino fazia, a menina fazia também. E eu sou mãe de 3 filhos, eu sou avó de 2 netos. Ninguém vai encucar. E outra coisa, não tem mais netos aí, né? Netas, né? Eu tô doida com uma pretinha do olho verdinho, uma netinha. Não tem mais neta aí. Não tem capeta, não tem demônio, não tem diabo que vai fazer com que a minha neta ou o meu neto na barriga da minha nora é uma Todds. Todd aqui em casa a gente toma. Aliás, a gente nem gosta muito de Todd, não. Sabe? Eu não gosto muito, não. Meu filho ama. Eu não gosto do pozinho do Todd, não. Querendo mandar na barriga das pessoas, sai fora, você vai pro inferno. Você que tá criando essas leis, você vai pro inferno. Porque a Bíblia fala que aquele que faz errar num desses pequeninos, você não sabe. Mexe com criança, ô crente. Você aí que juntou com essa raça de homicidas para assassinar bebês, você não sabe o que você caçou pra sua cabeça, para sua descendência, porque a Bíblia fala, o Senhor fala, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Vai cair tudo na sua geração. Vai cair tudo na sua geração, sabe? Vocês vão amargar, sabe? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é das criancinhas. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino de Deus. Vocês estão querendo colocar na cabeça das criancinhas que elas não é menina não, não é menino não, que elas não podem se decidir, que ó, vai tomar banho na soda.
Para com a palhaçada. Para a palhaçada. O meu Jesus, ele tá de olho nisso tudo. E com ele não brinca, não. Entendeu? Com ele não se brinca. Então, gente, vai conhecer a palavra. Para de seguir a live desses crentes sem vergonha, que senta numa cadeira, essas crentes velhas, que ao invés de arrumar a casa, ao invés de passar bom conselho para as mais novas, fica profetizando nessas lives do cão, sabe? Um monte de mentira, vocês acreditam na mentira. Nesses profetas da carne, que só profetiza destruição, mas não profetiza salvação. Aliás, eles não profetizam a destruição, profetizam só coisa boa, mas não profetiza a salvação. E a salvação está em Cristo. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez. Vou me alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, se você quiser. E é a minha força e a sua, se você quiser. É se você quiser. Não tem passe de mágica, não. Sabe? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim que a gente vive cada dia. Um beijão, até o próximo encontro.